Por favor, Pri, pode iniciar. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus essa oportunidade benfazeja, né, que acalma os nossos corações. Então, Deus, Pai de amor e misericórdia, abençoe a cada um de nós, Senhor. Clamamos pela Tua presença em nossas vidas, que possamos estar conectados com o Senhor a cada instante de nossas vidas. Pedimos também ao Mestre Jesus, neste momento do Evangelho, no qual estamos reunidos, Ele está aqui conosco. Tem equipe benfazeja de espíritos benfeitores que são responsáveis por este trabalho. Que esses irmãos possam ser abençoados, que cada anjo da guarda possa ser abençoado também neste momento, Senhor. Agradecemos por esta oportunidade, pedimos que possamos ser intuídos pelos irmãos benfeitores para nos auxiliar nessa caminhada terrena. Sabemos que aqui, Senhor, nesse momento, é um momento de estudo teórico, mas a prática acontece durante as nossas vidas, né, a cada instante. Então, que possamos ser exemplos, né, que possamos seguir os teus ensinamentos, Senhor, em cada momento de nossas vidas. Senhor, abençoe as nossas casas, abençoe os nossos irmãos que não estão presentes aqui conosco, mas fazem parte do grupo. Que eles possam se sentir envolvidos por essas luzes benfazejas, Senhor. Mas vamos te pedir mais, vamos te pedir que abençoe cada ser que esteja aqui no planeta Terra, Senhor, em cada ponto, que cada irmão possa receber esse afago, esse ponto de luz que ilumina e que aquece os nossos corações para as nossas tribulações, para as nossas vidas diárias. E também vamos pedir aos médicos espirituais que eles possam fluidificar a água com o alimento, né, com as energias necessárias para o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual também, Senhor. E assim pedimos permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Bom dia, Cris. Bom dia. Bom dia, Cris. Está de volta? Bom dia, Pri. Tô... eu consegui lá trocar o dia. Agora tô sem voz. Beleza, não liga não, que a minha voz também está falhando, que é uma beleza. Eu tenho que ver ainda essas coisas vocais de ficar parada sem falar muito. Eu vou até marcar uma fome, porque agora eu estou voltando com... Bom, mas depois deixamos isso para lá. Vamos lá ao que nos interessa. Começa aí, Pri. O evangelho de hoje é Lucas, né? É o capítulo 18, não é isso, Cris? Versículos 15 ao 17. E assim. E traziam também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Esse eu peguei do Espírito Imortal. E aí ele faz um comentário que diz, porque ele vem citando, isso é o Evangelho de Lucas, pelo Espírito de Emmanuel. E aí ele vem citando todo o versículo, né? Então ele diz que, nesse caso, ele fala assim: Jesus continua a lição sobre a sintonia mental, agora em ponto mais alto, indicando o estado de receptividade necessário para que desenvolvamos o reino de Deus que está dentro de nós. A criança tem vontade de aprender, perdoa com facilidade, respeita quem sabe mais que ela, copia mais os exemplos do que as palavras, é receptiva aos novos conhecimentos, sempre tem esperanças, costuma confiar em sua mãe e em seu pai com todo o seu coração. Essa receptividade, esse desprendimento e confiança são condições necessárias para o desenvolvimento do reino de Deus. Então, ele vem comentando que Jesus fala da questão da sintonia mental, a sintonia espiritual, que a gente tanto tem conversado sobre isso, que a gente tem que tentar ao máximo
estar próximo de Deus, porque Deus está conosco o tempo inteiro, Deus habita dentro de cada um de nós, mas nós temos que fazer a nossa conexão, né? Com Jesus, com os bons espíritos e com Deus. Né? Mas às vezes Deus, assim, a gente tem aquela distância de Deus, né? Não consegue se conectar a Deus, então um pede pelo santinho, o outro pede pelo espírito benfeitor, o outro fala de Jesus, mas todos eles levam a Deus, né? Pode ser Maomé, pode ser Buda, né? Não importa. O importante é seguir a lei do amor, que foi a lei que Jesus nos ensinou, né? E ele vem falando que essa questão das criancinhas, né, elas têm toda uma abertura, né, para aprender, elas observam, porque às vezes a mãe fala uma coisa e faz outra. E a criança observa e logo chama atenção, né? Mamãe, você falou para eu não fazer isso, mas você está fazendo. Ah, aí tinha aqueles ditados de antigamente, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu... Eu digo, mas não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço. Não é assim, né? Nós temos que dar o exemplo. E as criancinhas vêm nessa parte. Aí eu peguei também uma parte do Evangelho que fala do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É bem pequenininho, tá? Essa parte que eu peguei. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Capítulo 8. Fala simplicidade e pureza do coração. E ele fala que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como de humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito de uma criança pode ser muito antigo, que traz consigo, renascendo para a vida corporal, as imperfeições que não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata essa comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas, pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. Né? Nós sabemos que Deus é a sabedoria suprema, né? O amor infinito, tudo isso. Então, ela diz que a criança precisa de cuidados especiais, e somente a ternura materna que ele pode dispensar, né? Então, tem aquela fraqueza, tem a ingenuidade da criança, e para uma mãe, o filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Então, Jesus vem falando, né, vem comparando, né, que aqueles que se assemelham à criança, aqueles que têm a humildade de saber que Deus é o maior, que Deus sempre quer o nosso melhor, né, mesmo que não entendamos como aquela criança pirracenta, birrenta que somos. Então, assim, é a simplicidade e a pureza no coração que devemos ter, né? Temos que trabalhar esses atributos no nosso espírito. É uma coisa que você está falando que chama atenção, porque a gente já viu várias vezes, já comprovou isso, que todo evangelho, nenhuma palavra está fora do lugar, tudo tem um sentido. E tudo foi muito bem pensado, e como está dito, que se assemelham às crianças, e não fala às crianças justamente porque na época não se poderia passar esse conhecimento espiritual de que aquele espírito reencarnado que está em forma de criança, ele pode também não ser merecedor de nada, porque ele pode estar trazendo uma carga muito negativa, um passado negativo, e reincidir nos seus erros. Ele fala, se assemelha justamente para fazer essa referência a essas qualidades da primeira infância, aquela infância que vai ser da humildade, simplicidade e tudo mais. Então, lá vou eu para o meu querido Pastorino. Você já acabou, Priscila? Já acabei. Estou até fechando aqui o computador. Vou eu para o meu querido Pastorino. Eu vou pular muita coisa aqui, porque você já falou a coisa da semelhança, a coisa da criança, que mesmo quando é castigada pela mãe, ela volta aos braços da mãe, porque ela não guarda o rancor, não guarda, supera rápido e tudo mais. Vou logo para a parte mais
digamos, mais iniciática. No estilo da escola iniciática, criança tem outro sentido. São os que se aproximam ansiosos de penetrar no grupo fechado dos discípulos, mas ainda não são suficientemente maduros para acompanhar o aprendizado sério que aí é ministrado. São as crianças espirituais, mas como as carnais, como as criancinhas em Cristo. Acontece, porém, que não se pode, nesse sentido que é exigido, ser criança. Não se vai pedir a uma criatura mais evoluída que volte atrás em seu adiantamento, para tornar-se de novo simples aspirante. Embora muitas vezes o aspirante demonstre maior entusiasmo e mais ardor que aqueles que já estão à frente, e quase sempre é bem mais humilde que aqueles porque reconhece melhor suas deficiências e sua ignorância. Aqui eu vou parar para fazer um adendo aqui sobre a coisa do médium na casa espírita ou espiritualista. Muitas vezes aquele que está iniciando, ele realmente vem com aquele ardor, ele está empolgado com uma doutrina, seja ela qual for, e ele consegue ser mais dedicado e também mais humilde do que aquele médico que já está na casa há um tempão, que às vezes fica vaidoso, às vezes já tipo assim, parou de estudar, já acha que sabe tudo, já começa a ficar arrogante. Isso aqui eu achei que tem muito a ver com isso aqui também. Enquanto os adiantados se enchem de vaidade. De forma alguma ou de outra, é indispensável possuir certas qualidades para que se alcance o reino dos céus. Sem pretender enumerar todas, poderemos citar como próprio das crianças em terra, em tenridade, as seguintes qualidades. A humildade. Essa humildade de saber que ter a compreensão que não sabe mais do que o instrutor. Essa humildade da criança dentro de uma sala de aula que escuta o professor, sabendo que é o professor que sabe mais. O amor, esse amor que você falou, de esquecer rápido. Eu nem diria amor em si, mas a capacidade de perdoar. Porque eu me lembro quando era criança e vejo as crianças hoje no condomínio. A gente, às vezes, estancava na pancadaria com o colega. Uma pancadaria mesmo, trocava tapa, soco, tudo mais. Dali a 2 horas estava brincando como se nada tivesse. E a gente adulto, às vezes, uma palavra mais ríspida, a pessoa passa 15 dias guardando aquilo e de repente explode, você nem sabe por que daquilo. A perseverança. Porque realmente a criança, quando quer uma coisa, Senhor, tem criança, quando ela quer saber uma coisa, tipo assim, uma vez eu me lembro que filho da minha prima, com elas aqui na Estácio, na faculdade, para levar para a psicologia, tinha ali uma laboratório de psicologia. Ele ia e depois ela ia. Quando ela foi, ele ficou comigo. Gente, Cris, que chama de Cris, por que o céu é azul? Eu comecei a explicar, porque o céu era azul por uma mistura de gás, blá, blá. Aí aquela pergunta levou outra pergunta, porque ele queria compreender. A perseverança nesse sentido, que junta com a ânsia de saber, de persistir, eu quero saber isso. E pronto, você vai ter que dar teu jeito, mas me explica. A inocência, essa inocência realmente de não dar nada, de receber, como você falou, de bem-aventurados puros de coração, de receber com inocência tudo que é dado, sem em nenhum momento pensar de que aquele ensinamento pode ter sido adulterado ou não. Receber esse reino dos céus, que a gente sabe que é uma construção interna, é com isso, de receber aquele evangelho com essa inocência de saber que aquilo é verdade, de tomar como uma verdade espiritual. A simplicidade que a gente nem precisa dizer, né, que vem a simplicidade como contrário dessa vaidade de querer pavonear qualquer coisa, e, é claro, a docilidade, de ser em rebeldia. Você não se... A gente, quando começa a evoluir um pouco, a gente sabe que a gente não se rebela contra a espiritualidade superior. É tipo, quando acontece uma coisa ruim, dizer, de que a começar a amaldiçoar, a blasfemar, a gente sabe que não tem utilidade nenhuma. Que se as coisas acontecem porque precisam acontecer.
Ninguém sofre à toa, tudo tem um fundo, mas precisa essa docilidade, ela vem também com uma certa maturidade espiritual. Aí termina dizendo que se tivermos essa conduta simples e natural, como a criança, estaremos com as qualidades necessárias para poder receber o estado de consciência superior que traz à alma a paz que Cristo dá e a felicidade plena do Espírito. Porque realmente a gente precisa se como criança para poder realmente receber de coração aberto e mais profundamente o ensino evangélico. Porque uma coisa que me chamou muita atenção em tudo isso é o seguinte, que a gente já cansou de ver nos nossos estudos, que para a gente realmente vivenciar o Evangelho, a gente tem que aprender muita coisa que a gente até hoje toma como sendo característica nossa. Há muita gente, eu mesma era uma pessoa que eu aprendi em casa que orgulho era virtude, e não é. Orgulho não é uma virtude. Você, de repente, depois de milhares de vidas, talvez cultuando uma coisa, de repente você tem que chegar e dizer: não, isso aqui é errado. Mas para isso é preciso disso, de tomar o Evangelho com essa simplicidade, essa docilidade, e saber que não, eu realmente preciso me livrar disso, e não me revoltar e achar, não é bem assim. Quando eu pego e questiono, não é bem assim, é porque, na realidade, eu estou fugindo dessas qualidades infantis que são necessárias para vivenciar o Evangelho em si. De novo, eu falo para caramba, concorda? Não falou não. É bom ouvir. Querem acrescentar alguma coisa? Cris? Não, Cris, eu não estou nem conseguindo falar, não. Hoje eu só vou ouvir mesmo. Então, beleza. Hoje está difícil, tá bom? Estou feliz. Ele está com a vozinha mesmo pior que a minha. Pri? Ela saiu lá um pouquinho, parece que ela sumiu lá um pouco. Está falhando muito hoje. Cristina, é isso mesmo, né? A gente só estudando para a gente poder ver os nossos erros, né? E quanto mais a gente estuda, mais tem o que aprender, né? E a gente vai melhorando aos pouquinhos, porque isso é um processo lento, né? Lento e gradual. Mas que bom que a gente já pode ouvir a palavra de Jesus, né? Poder entender algumas coisas a gente ainda não consegue entender, mas poder ter esse alento nos nossos corações, né? Já que passamos por um momento, vou falar turbulento, né? Como se nós estivéssemos numa turbulência. Porém, é necessário, né, para as nossas vidas e que possamos aproveitar da melhor forma, conforme você disse mesmo, né? Sem ficar maldizendo, né? Agradecendo a Deus a oportunidade, porque se Ele é bom o tempo inteiro e quer sempre o nosso bem, né? E nós somos crianças indefesas, qual o pai, né? Tudo bem que hoje em dia tem alguns casos, mas na maioria das vezes os pais são aqueles que protegem os filhos. Então, se nos acontece algo, é porque Deus permitiu que possamos ter essa certeza, né, em nossos corações, vivenciando, né, independente do que aconteça, a gente possa se lembrar a cada dia, né, e agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer pelas dificuldades também, porque a gente não sabe o quanto, né, em nossas vidas, né, quantos livramentos nós tivemos ao longo da nossa vida, né, ao longo das vidas que seja, né, porque todos eles cuidam de nós, a gente tem que estar conectado, tem que estar aberto, tem que estar com a nossa humildade, né, lembrando disso o tempo inteiro e vivenciando tudo isso nas nossas vidas, né, porque isso acaba facilitando. Não que nós vamos cruzar os braços e achar que está tudo ótimo, né? Tá tudo bem, sim, na medida do possível. Temos as dificuldades, né? Muitos conhecidos, amigos, né? Parentes, né? Muitas famílias estão tendo irmãos voltando para a pátria espiritual, né? Seja por conta do Covid ou não, né? Tá essa confusão toda na Índia.
Eu peço muito a Deus que tenha misericórdia do povo, né? Porque é algo bem difícil, que a gente não quer para o outro, não quer para... Né? O que a gente não quer para a gente, não quer para o próximo. Então, que a gente possa ir melhorando, né, a nossa psicosfera, tentando nos conectarmos com as entidades superiores, seja o nome que tenha, né, pedindo a Deus por cada um de nós nesse momento difícil, né? Cada um tem as suas dificuldades, uns têm mais dificuldades e outros menos dificuldades, mas todos estamos em dificuldade, né, nesse momento, cada um do seu jeito, cada um dentro da sua vida. Então, que possamos aproveitar esse momento tentando ser pessoas melhores, né, na medida do possível, mesmo estando dentro de casa, né? Nós temos o privilégio de estar dentro de casa, mas tem alguns que não podem. Agradecer a Deus por isso, né? E pedir por aqueles que não podem estar dentro de casa, que têm que buscar o seu alimento, né? O pessoal da saúde, né? Sejam os médicos, os enfermeiros, qualquer pessoa que trabalhe num hospital está tendo um período assim de com muita dificuldade, né? Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que dê forças para elas passarem por tudo isso, porque elas estão trabalhando em demasia. Uma coisa aí que você está falando veio na minha cabeça, o período que a gente está passando, aí vem na minha cabeça a coisa que eu comecei lendo, que somos crianças espirituais. E outra coisa que você falou sobre os pais, uma das maiores provas de amor que os pais dão aos filhos é a disciplina. Porque através da disciplina os pais ensinam o que a criança precisa fazer, mesmo às vezes quando não quer fazer, mas precisa para o bem dela. E eu acho que a gente já falou sobre isso, acho que a pandemia, infelizmente, é o tratamento para a criança espiritual que nós somos. Outros chamamentos já vieram em outras formas e a gente não fez. Agora, e mais ainda até que a pandemia, eu estava lendo uma reportagem de cientistas estão elaborando um documento, um estudo, de que se a gente continuar degradando a natureza, a biodiversidade, nessa mesma velocidade que nós estamos, em breve a vida humana também não sobrevive. Essa coisa, ou a gente deixa de ser predador, ou a gente muda o modo como a nossa sociedade foi formada, porque a gente praticamente não evoluiu o sistema de consumo, virou sistema de enriquecimento. A gente não entrou ainda com uma coisa do sistema de troca de vida, de sustentabilidade, que eu chamaria de amorosidade com a criação. E aí, de novo, vem a coisa de Deus tratando como criança espiritual, que precisa ter aquela coisa mais rígida, vai ficar sem celular, vai ficar sem videogame. No caso da gente o clima vai ferrar, tem uma pandemia, você pode adoecer, perder parente. É aquela coisa mais rígida, mas ainda assim é um movimento de amor, porque a gente tem que aprender. Passou da hora. É o tal do hora. Eu não trouxe a Bíblia, eu deixei lá no outro quarto. Eu vou combinar com vocês, se vocês quiserem, depois eu escolho e coloco no grupo qual vai ser o tema do Evangelho de amanhã. Dando aviso, Pri, eu vou pedir já para você encerrar, né? Para não ficar com o tempo apertado. Daqui a pouco eu tenho que entrar em aula de novo. Foi tão rápido. Passa rapidinho, né? É porque é um momento agradável. Muito. Então, vamos nos conectar a Deus novamente, não que não estivéssemos conectados, para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo primeiramente ao nosso Pai bondoso, Deus, que cuida de cada um de nós da melhor forma possível. Agradecendo a Jesus, que partilhou conosco nesse momento, estando dentro dos nossos lares, estando juntinho de nossos corações. E o melhor, nós estávamos conectadas a Ele, porque Ele está sempre junto de nós, só que às vezes nós não damos ouvidos ao que Ele tem a nos dizer. Então agradecemos aos espíritos benfeitores responsáveis por este estudo
E mais uma vez, Senhor, vamos te pedir, porque somos eternos pedintes, Mestre Jesus. Vamos te pedir pelos nossos irmãos que vivem nos asilos, aqueles que estão nos orfanatos, aqueles que estão nas penitenciárias, nas casas custódias ou na delegacia, aqueles que não têm um teto para se abrigar, Senhor. Abençoe cada um deles. Abençoe aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que vivem em locais, Senhor, insalubres, com muita violência. Abençoe a cada um desses irmãos. Que uma fagulha do teu amor possa iluminar o coraçãozinho desses irmãos tão necessitados, Mestre Jesus. Mais uma vez, vamos pedir pelas pessoas que estão nos hospitais, sejam os que trabalham, ou sejam os que lá estão para se tratarem, ou os que estão levando seus familiares, Senhor. Abençoe a cada um. Abençoe os governantes de cada nação, de cada estado, de cada cidade. Abençoe os grandes líderes religiosos, Senhor, para que possam encaminhar as ovelhas da melhor forma possível, de acordo com os seus ensinamentos, Senhor. E que possamos, com essas luzes benfazejas, né, com toda essa alegria nos nossos corações, por estarmos partilhando momentos de evolução, de estudo espiritual, de ter a nossa conexão com os benfeitores espirituais, Senhor. Nós agradecemos, pedimos pelo nosso dia de hoje, pedimos também pelos aniversariantes, pedimos por todos aqueles que necessitam, Senhor. E todos nós aqui no planeta Terra necessitamos muito, Mestre. Muito obrigada por esta oportunidade. Continue conosco durante a semana, né? Que possamos estar conectados, melhorando a nossa psicosfera, melhorando os nossos pensamentos, lembrando do ensinamento que Jesus nos deixou de orai, de vigiai e orai, para nós não cairmos em tentação e não fazermos algo errado, Senhor Jesus. Muito obrigada por esta oportunidade e assim pedimos a permissão para finalizarmos mais um estudo abençoado, pedindo que o Senhor fique conosco e que na próxima semana possamos ser mais uma vez abençoados pela tua presença nos estudos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Pri. E eu vou até pedir para a gente fazer diferente. Como eu vou ter que entrar em aula, e depois que terminar a aula, provavelmente eu vou ter que ficar atendendo aluno pelo WhatsApp. Eu vou pedir para você, se você puder, selecionar qual vai ser o tópico do estudo da semana que vem e colocar no grupo. Tá, faço sim, pode deixar. Senão eu vou acabar demorando muito. Já vou demorar até para postar o vídeo de hoje, porque está transformando, mas eu não vou ter tempo só na parte da tarde, para não atrasar. Eu separo sim. Pode deixar, acabando o estudo aqui, eu separo logo para não esquecer também. Ainda dá para a gente conversar um pouquinho, que eu nem explico uma vez, justamente para não apertar meu horário, que eu quero deixar uns 10 minutos para poder desconectar aqui, para conectar lá, essas coisas todas. Dá para a gente conversar um pouco sobre essa do momento que a gente está passando, né, Pri? Que se a gente tiver essa docilidade, isso que a gente falou, humildade, docilidade, amor, perseverança, tudo mais, a gente teria passado tudo isso com mais facilidade, isso também já teria até sido resolvido. Falta muito isso na gente, muito, muito. E eu estava até conversando com um amigo a respeito, que ele é meio desesperado, ele brincou, eu falei, tu vai acabar tendo problema cardíaco dela. Ele fica, não aguento mais, o mundo está horrível. Você quer falar, olha só, muita calma, o mundo não está horrível. É que, infelizmente, ou felizmente, não sei, nós vivemos na pátria do Evangelho. E a pátria do Evangelho é muito ao contrário do que alguns incautos pensam que é, não, é um país privilegiado, onde o Evangelho não. A pátria do Evangelho é porque aqui é que a gente recolheu essas almas dos degredados. Somos nós comprometidos, doentes espirituais. Então, o nosso CPI espiritual, como fala o Haroldo Dutra, realmente aqui a coisa está complicada. Mas
teria como não estar complicado. Num presídio você acha que é fácil, no hospital acha que é fácil, no Brasil não é fácil. Você está aí na Alemanha, é muito mais tranquilo. Você já está num nível assim, que eu também estava falando sobre isso, que você me contou. A tua filha é testada 2 vezes por semana e os funcionários uma vez por semana. Nenhum professor aí está querendo fazer greve para não voltar à aula. Aqui, a gente vai voltar ao Deus dará para a realidade. Mas é a mesma realidade que aí quem encarnou da Alemanha, ótimo para eles, que eles já mereceram um nível de civilização bem melhor do que o meu. O meu nível de civilização que eu mereço ter nascido aqui ainda é mais quase na barbárie. Eu digo para ele, é o que tem para hoje, filho. A gente agradece e faz o nosso melhor. Porque se a gente não está cometendo barbaridade, é porque a gente já é aquele doente que consegue sentar no leito e pegar o algodãozinho com água e molhar e botar na boca do amigo. Eu, na minha humilde situação, tento fazer isso com meus alunos, mostrar que a coisa que deve ser melhor. E onde atua, entre os nossos amigos, na nossa profissão, de tentar mostrar que a coisa pode se modificar e que deve se modificar. É fazer o nosso tantinho. E, é claro, sempre o tantinho com os outros e tentar fazer o tantão da gente, né? Porque primeiro, a gente tem que fazer na gente para depois tentar ajudar qualquer outro. Primeiro, a gente precisa se ajudar. Em Cris, a Priscila já é mais evoluída, já está... Não nada. Não tem nada de mais evoluída, não. De mim. Não tem nada. Eu acho que eu só na terceira ou quarta que eu vou melhorar, que eu vou entender um pouco mais. Mas eu procuro aprender. Quando eu era criança, a gente ia à missa, né? Que a gente era obrigada a ir à missa. O padre, assim, um instrutor lá da gente do catecismo, eu queria saber certas coisas a mais, eu sempre tinha mais curiosidade do lado da espiritualidade. E eu era sempre chamada a atenção, chegava em casa, ganhava uma surra da minha mãe, porque eu mandava bilhete para minha mãe que eu queria saber mais, porque era assim, porque era tal, porque Jesus veio assim. Então, assim, na igreja católica é tudo totalmente diferente, né? Aí eu chegava toda vez, vocês estavam falando sobre criança, eu estava lembrando. Eu apoiava desde criança, todo domingo, depois da reunião, eu voltava, não vou voltar à missa mais, não. Só fiz minha crisma mesmo e vim embora. Porque é diferente. E a criança, assim, eu eduquei minhas filhas, graças a Deus, muito bem. E eu fui babá por uns tempos. Então, a gente passava para a criança umas coisas, a mãe chegava e deseducava, né? Ensinava de outro tipo. Aí eu falei, não dava certo. É impressionante. Eu sempre tive mais esse outro lado mesmo, da espiritualidade na minha vida. E ter a curiosidade de entender mais, sabe? O porquê, o motivo da gente estar aqui. Eu sempre acreditei na reencarnação. E eu perguntava. Eu ouvi uma vez falando sobre a encarnação, perguntei para o padre. Nossa, ele mandou lá em casa um bilhete, mas eu apanhei tanto. Oh, meu Deus do céu. Mas um dia eu vou aprender. Eu estou com o padre errado. Padre errado. Toda vez eu ia. Mas dizem que a gente, quando encontra o Espiritismo, que a gente lê, é como se a gente estivesse relendo, reconhecendo, porque, na realidade, a gente já teve o primeiro contato na espiritualidade. Muito geralmente, raramente alguém tem contato com espiritualismo aqui encarnado. A gente já veio programado para reencontrar esse caminho, tá? Não é de graça. Por isso que você, como eu, também fui criada numa família que nem tinha, era católico oficialmente e que esporadicamente fazia aquelas manifestações de missa, mandar rezar a missa sétimo dia e tudo mais, mas não frequentavam nada. E eu indo parar dentro do espiritismo, como vocês sabem, eu estudei minha adolescência inteira, a juventude, estudei espiritismo e, por fim, vim parar na Umbanda, porque eu era meu destino espiritual mesmo, estão lá dentro. Ontem mesmo eu vim passeando todo dia, né, para caminhar, né, fazer exercício. Aí ontem eu vim andando e vendo a quantidade de gente catando lixo aqui no Rio Comprido, porque aqui no Rio Comprido a gente vê muito essa crise.
que o Brasil está vivendo. Muita gente, muita gente catando lixo para sobreviver. E eu vim pensando comigo, se eu não tivesse o recurso, provavelmente eu poderia estar naquela situação. E aí, com essa vida mais dura, eu não estaria fazendo os estudos que eu estou, não estaria aprendendo as coisas que eu aprendi, não estaria na CFA, não estaria muita coisa. Aí, por último, veio na minha cabeça de agradecer, porque uma vez o nosso guia da casa, ele falou, olhou para todo mundo lá e falou, vocês são meus filhos. Aí ele até falou, e eu conheço cada um de vocês. E eu tenho certeza absoluta hoje que foi uma falange, não sei se ele pessoalmente, ou a falange dele que me resgatou lá do umbral, que me tirou lá do umbral, desse sofrimento, da psicosfera ruim de tudo lá, para me dar uma nova chance, me trazer aqui para esse CT espiritual, para eu me erguer espiritualmente. Então, essa coisa que eu estava pensando, a gente vem parar onde a gente precisa, onde é de nosso destino. Embora eu tenha muito amor pelo espiritismo em si, por toda a doutrina kardeciana, eu amo muito, continuo estudando, mas também eu estou aprendendo a amar Umbanda e saber que ali é o meu lugar, é a minha seara, onde eu sirvo, é que eu preciso servir. E sou muito grata mesmo por ter sido resgatada por eles, porque espero estar honrando esse resgate. Está faltando 3 minutos, meninas. Querem acrescentar alguma coisa? Não tem nada em si, não. Você está falando aí do cada um no seu lugar, né, fazendo o melhor. E você falou dessa questão da pandemia, né? Eu até comentei desses momentos difíceis, a gente pede muito a Deus por todos. E graças à pandemia que nós estamos fazendo esse estudo, né? Então, não é tudo ruim, tem sempre algo bom, a gente tem que ver o lado bom, né? Subir no topo da montanha para ver o lado bom das coisas, né? Talvez se estivéssemos na correria do dia a dia, né, não teríamos esse estudo. Somos crianças, graças a Deus, estamos sendo crianças. E temos a tecnologia, né? Imagine a outra pandemia que teve lá no início do século XX, que não tinha tecnologia. É a coisa da docilidade, essas qualidades infantis. Porque a gente sabe que muita gente está usando na pandemia essa tecnologia para cometer crime, para fazer coisas horrendas. A gente está usando para crescer, para aprender, para fazer curso. Eu estou fazendo minha pós, já fiz aquele curso de escrita literária. A gente está usando de maneira para o nosso crescimento. Somos crianças dóceis, que estamos aqui, fomos colocadas de castigo, como todas as crianças foram, como essa humanidade infantilizada se colocou, mas estamos utilizando esse castigo ao invés de ficar chorando no canto, fazendo birra, ou então fazendo birra, riscando parede, tentando se vingar dos pais. A gente está usando esse nosso tempo de castigo para estudar, né? Como uma criança dócil faria. Já que eu estou de castigo mesmo, vou pegar o dever de casa e vou estudar. Vou estudar, né? Né? Vamos na teoria para depois praticar, porque ainda tem muito que praticar. Muito, 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 muito. Depois que a gente começa a aprender um pouquinho, que a gente vê o quanto o caminho é longo, o quanto é longo, o quanto a gente tem. Muito, muito, é assim, imensurável isso aí. Mas a gente também tem que entender isso. É um passo de cada vez, saber se perdoar, saber que é tudo dentro do nosso limite, que nada dá salto, a gente também não vai dar salto. A natureza não dá salto, né? A evolução vai lentamente. E nem a gente, é no nosso limite. O que Deus quer é isso, que nós tentemos ao máximo. Que a gente queira se melhorar e faça, a gente se esforça ao máximo. E ele é misericordioso, ele saberá se nós atingimos ou não, mesmo que a gente não consiga, ele saberá que a gente se esforçou ou não. Isso que importa, né? Agora a gente está realmente com menos de 1 minuto, vai cair, então já estou me despedindo. Obrigado. Tchauzinho. Até semana que vem. Que Deus abençoe. Por favor, Pri, posta lá no grupo. Vou colocar assim. De hoje, tá? Pri, obrigada pela presença. Depois. Nada, eu agradeço. E, Cris, eu vou conversar com o privado depois, tá? Tá bom, depois mais tarde a gente se fala. Tá e começou o curso lá no meu centro. Eu vou te passar as coordenadas. Então, tá certo, então. Obrigada. Tchauzinho. Deus. Beijo, gente. Beijo. Tchau, beijo.
Fica com Deus.